Aleluia. Jesus, nós te agradecemos por esse momento. A sua presença é tudo que nós desejamos neste lugar. Mais do que qualquer outra coisa, ter o Senhor é melhor do que tudo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela sua presença neste lugar. Eu quero te agradecer por poder estar aqui em Ribeirão Preto, nesta igreja, diante desse corpo. O corpo é do Senhor, Pai. Aleluia. Eu venho como dispenseiro da sua graça para simplesmente servir a sua igreja. Eu te agradeço pela oportunidade, eu te agradeço por tudo que tens feito e por aquilo que já iniciou a fazer nessa noite. E por tudo que vais fazer até o final dessa reunião. Pai, eu quero te prometer nesse momento, te entregar toda a glória. Eu te darei toda a glória, porque só o Senhor é digno, ninguém pode ser comparado a ti. Eu te exalto nessa hora. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fique à vontade entre nós. Opera o teu querer, opera o seu desejo, opera a sua vontade. Tudo que o Senhor anseia no teu coração nessa noite seja estabelecido neste lugar. Nós te louvamos pela sua palavra. Obrigado por tudo, Pai. Aleluia! Aleluia! Eu te amo, aleluia, eu te amo, eu te adoro. Eu te adoro, Jesus. Aleluia! Senhor Deus. Aleluia! Obrigado pela sua presença neste lugar, Senhor. Obrigado pela sua presença. Nós carecemos do Senhor, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Tem sido um trabalho muito precioso da igreja cuidar de pessoas, gerenciar pessoas. Tenho meditado um pouco sobre como Jesus foi um homem fantástico, a ponto de gerenciar 12 caras que não tinham muito conhecimento, não tinha capacidade de muita coisa, mas Jesus tinha uma habilidade fantástica de trazer os homens para perto dele e construir os homens que se tornaram conhecidos como os apóstolos do Cordeiro. Qualquer coisa que aconteça na igreja hoje, parece que as pessoas estão muito frágeis. A fé, que deveria ser algo que suportaria qualquer tipo de circunstância, hoje já não se parece mais com a fé que as Escrituras dizem. Nós falamos tanto em fé que quando a circunstância bate a nossa porta, nós somos o primeiro talvez a pensar em desistir às vezes. E eu pergunto por quê? Você já percebeu que às vezes todo problema que temos está relacionado, aconteceu, foi por causa do irmão da igreja, é por causa da igreja, é por causa do líder, é por causa do pastor, é por causa do cicrano, do fulano, e você já percebeu que nunca isso está relacionado a gente, sempre estamos canalizando isso para alguém? Talvez nós deveríamos olhar um pouco para dentro de nós e saber o lugar onde nós estamos e o lugar que Cristo está ocupando em nós. Da mesma forma que está acontecendo grandes coisas em nome de Jesus por todo o mundo, ao redor do mundo, na face da terra, Deus está salvando pessoas talvez como nunca salvou em tanto tempo. Estava sentado na casa do pastor Alfredo com ele, vendo um vídeo do Daniel Kolenda. Ele é o sucessor do Reinhard Bonk. Talvez, para quem não sabe, Reinhard Bonk promoveu a maior reunião do mundo em campo aberto. Se não me engano, tinha 6 milhões de pessoas na frente dele. Agora Daniel Kolenda está ministrando junto no ministério de Reinhard Bonk. E Deus está salvando pessoas ao redor do mundo, por todos os lados. Mas ao mesmo tempo que essa colheita está acontecendo, parece que tem uma grande parte de pessoas dentro da igreja que está indo embora. Da mesma forma que se entra, parece que existe uma grande quantidade que se sai. E eu pergunto por quê? A igreja não deveria ser uma rodoviária.
Sabe que a rodoviária é um lugar onde você passa, fica um momento e depois vai embora. Nós deveríamos, de alguma forma, tentar fechar a porta do fundo para que quando as pessoas chegassem, nunca mais saíssem de lá. Mas talvez nós precisamos rever o nosso conceito como igreja, como corpo, e deixar de tentar sempre canalizar a responsabilidade para a liderança. Porque a liderança faz o papel, tem tentado fazer tudo aquilo que Jesus realmente delegou, conduzir as pessoas no caminho correto, mas talvez o corpo de Cristo se eximiu da responsabilidade que tem de como membro desse corpo. E às vezes nós temos ferido as pessoas por isso. Um dia Jesus estava ensinando os discípulos, disse assim: ei, se vocês não têm uma espada, por favor, arrumem uma. Lucas diz isso, o Evangelho de Lucas, Jesus ensinando os discípulos, Jesus me solta essa palavra, e os 12 parece que entenderam naquele momento, e todo mundo compreendeu, mas de repente você vê que um deles não entenderam aquilo. Jesus, na noite que estava sendo Pedro preso, Pedro sacou a espada e arrancou a orelha de um soldado que estava diante dele. Jesus disse: ei, para. Você pode imaginar Jesus carregando uma espada na sua lateral e indo para a igreja domingo? Claro que não, não era isso que ele estava dizendo, mas Pedro entendeu que ele deveria ter uma espada. E aí nós temos uma cena tão interessante, porque Pedro corta a orelha de Malco, agora nós temos um homem sangrando com as mãos no seu ouvido, nós temos Jesus parado dizendo: Pedro, por favor, desembainhe a espada, guarda a espada. E depois nós temos Pedro com a espada levantada e gritando: avivamento! A cena é interessante, mas presta atenção no que acontece. Jesus vai e cura o homem. Jesus primeiro diz: Pedro, guarda a espada. Depois ele vem e cura a orelha do homem. Sabe o que Jesus está tendo que fazer nesses últimos dias? Está tendo que desarmar os discípulos para curar o mundo. Ele está tendo que arrancar as espadas das nossas mãos, está tendo que arrancar as armas, as pedras, as coisas que nós temos carregado contra as pessoas, porque ao invés de aproximarmos elas de nós, às vezes nós estamos... Existe uma graça em Deus que faz com que você compreenda e entenda o limite e a capacidade das pessoas, e nós chamamos isso de misericórdia. Misericórdia é a extensão do amor de Deus que fará com que a graça te alcance de alguma forma, mas ela tem que estar presente em nós. Aleluia! Então, antes de Jesus curar o mundo, ele vai ter que desarmar a gente. E eu queria falar para você nessa noite que está aqui. Eu não sei por onde você tem andado, por onde você andou, ou em algum momento se você falhou. Deus sempre pode te dar uma nova oportunidade. Se você fez alguma coisa talvez que te condenou a ponto de dizer: olha, nunca mais vou conseguir fazer isso, nunca mais vou conseguir fazer aquilo. Irmão, virou uma chave na igreja isso. Quando as pessoas falham, parece que elas perderam a capacidade de fazer qualquer coisa no reino do Espírito. Eu te pergunto, quem disse isso? Quem nunca errou que atire a primeira pedra? Mas quando se entende graça e misericórdia, você pode trazer as pessoas para perto de você, elas se sentirão amadas. Elas podem se recompor e reconstruir aquilo que Deus sonhou para elas. Sabe por que Jesus saiu de Nicodemos? Capítulo 3 de João, Jesus está falando com um homem religioso que escrevia sobre a lei e não tinha nada de errado com ele até então. Mas você percebe que Jesus é duro com ele e diz: ei, você precisa nascer de novo. Ele diz: mas como? Tem que voltar no ventre da minha mãe? Você não entendeu nada, você precisa nascer da água e do Espírito. Nicodemos olha para Jesus e diz: olha, eu tenho visto que só quem tem Deus tem isso. Eu sei que você tem visto um monte de coisa, você sabe de tudo, mas você precisa nascer de novo. Nicodemos não entende nada. Ele sai do capítulo 3, entra no capítulo 4 de João, vai em busca de uma mulher que estava em busca de amor, mas nunca encontrou. Nicodemos foi atrás de Jesus, mas da mulher de Samaria foi Jesus quem foi atrás dela. E ele vai sondando o coração dela. Cara, não pensa numa passagem fantástica, é João capítulo 4. Ele vai sondando o coração dela até que ele possa arrancar aquilo que ele mais queria ouvir. Devagarzinho ele vai falando: ei, onde está o seu marido?
Ela poderia ter falado um monte de coisa. Ela poderia ter dito muitas coisas. Meu marido não veio, está trabalhando. Meu marido está ali, não sei. Eu vim aqui sozinho. Mas não, ela falou a verdade e disse: ei, eu não tenho marido. Aí eu fico olhando as escrituras e digo: poxa, Nicodemos escrevia sobre a lei e fazia tudo certinho. Eu estava conversando com o senhor deu uma cajadada tão devagar nele assim, né? E aí chega numa mulher que está vivendo num relacionamento que não é o seu marido. Quando ela fala: eu não tenho marido, o senhor disse: falaste bem? Falaste bem? Ah, parece que Jesus até vibrou. Ah! Mas não, ela só foi sincera, era isso que ele buscava. Bem devagar ele foi sondando o coração dela e ela vai se abrindo. Por quê? Porque você descobre que as pessoas te amam quando você pode expor suas fraquezas e elas não vão machucar você. Você descobre que as pessoas te amam de verdade, que quando você pode falar do que falhou, do que fez de errado, do que você não conseguiu fazer, e mesmo assim elas vão continuar na sua frente e dizer: é você que eu quero. Deus sempre dá uma nova chance para as pessoas. A mulher de Samaria ganhou toda a sua vila. O bairro de Samaria, a cidade de Samaria foi totalmente tocada por uma mulher que encontrou a Jesus. Aleluia! Agora eu vou te dizer uma coisa. Por que a mulher de Samaria conseguiu levar aquele povo até Jesus? Porque você só pode levar as pessoas até onde você foi. Você não pode levar ninguém aonde você não chegou. Pode falar de um Deus que nunca conheceu. Pode falar do Espírito Santo quando nunca experimentou. As pessoas nunca sentirão o desejo de experimentar aquilo que você não tem. Mas o dia que você experimentar isso de verdade, isso marcar o seu coração, quando você falar com paixão, então elas vão sentir o desejo de conhecer aquilo que você está dizendo a elas. Mas eu quero falar com você nessa noite, que nesse tempo, eu tenho encontrado tanta gente ferida, tanta gente que às vezes diz: eu não vou mais para a igreja, eu não quero estar mais no meio da igreja, porque fui ferido, fui machucado, eu falhei, a igreja olhou assim, olhou para mim. Escute, não aqui. Você é amado neste lugar, aleluia. Você tem pastores que te amam aqui, irmãos que te amam. Eu tenho certeza que Deus tem dado o melhor dele para você através da liderança dessa igreja. Agora eu queria tentar abrir os seus olhos para que você entenda que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Todo dia existe um dia novo para você construir algo novo. O que ficou ontem não vai voltar mais. Talvez se estabeleceu alguma consequência pelo fato de ter errado. Isso não significa que você não possa caminhar. Caminhe. Vá lidar com as fraquezas. Vamos tentar levantar. Vamos levantar a cabeça e dizer: Deus é comigo. Vamos reconstruir o que foi quebrado. E dar uma oportunidade de Deus recompor o nosso coração para que você cumpra o seu ministério. E seja um homem ou uma mulher de Deus abençoada nessa vida. Aleluia! Às vezes a gente nunca imagina, mas tem coisas que se voltam contra nós e você tenta fazer a coisa certa, mas a sentença vem. É impressionante, tem coisas que nós não escolhemos. Mas de repente você se encontra num lugar onde nunca imaginou. Vocês lembram de Noemi? A mulher de Elimeleque? Por causa da decisão do seu marido, toda a sua família falou: mas ela nunca decidiu aquilo. E agora estava num lugar desconfortável. Mas isso não significa que Noemi não poderia se recompor. Enfim, parece que isso todos os dias acontece com a gente. Você olha ao seu redor, tem várias sentenças acontecendo ao mesmo tempo. E você diz: olha, mas não é por culpa minha, mas pode ter sido por culpa de alguém. Isso não significa que você vai parar ali e dizer: olha, não posso, não consigo. Não, Deus está aí, aleluia. Pode ser o trabalho que se perdeu, a família que se desintegrou, um ente querido que partiu. Pode ser qualquer coisa girando em torno de nós. Mas na hora que você menos esperar, Deus, Ele aparece. Quantos lembram de Esther? Eu vou só dar uma introduçãozinha e já vou entrar no texto, tá? O Alfredo falou que eu tenho até meia-noite. Parece que as lojas do shopping estão até às 11, então nós podemos ficar até meia-noite. Tô brincando.
Esther está no trono da Pérsia, ela é rainha do rei Assuero. Da noite para o dia, o seu destino muda e toda a sua nação agora está com uma sentença sobre elas. Mas Esther precisa agir rápido, porque senão alguma coisa iria acontecer. Ela precisa descobrir o que poderia mudar o destino de uma nação. De alguma forma, Esther, incapacitada, mesmo na posição que se encontrava, ela era uma mulher. Ela era rainha, ela não era o rei. Era o rei que decretava as coisas, mas uma rainha sempre esteve submissa diante do seu rei. Era muito difícil de Esther mudar aquilo naturalmente, enfim, naturalmente era impossível. Mas ela descobre que na mesa ela poderia vencer o seu inimigo. Então ela traz o inimigo para a mesa, vira o jogo. Ela muda o destino de uma nação, porque descobriu uma chave que podia executar a presença de Deus, mudando algo que ninguém poderia fazer naturalmente. Quantos lembram de Sansão? Sansão foi um homem projetado por Deus para trazer liberdade ao seu povo que vivia cativo e sofrendo a perseguição dos filisteus em todo o tempo. Sansão tinha uma força fora do comum. A força exterior de Sansão não foi suficiente para o cumprimento do propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você confia mais nas suas habilidades naturais, externas, do que aquilo que você carrega interiormente, você terá um problema lá na frente. Para o cumprimento de um propósito, você precisa ser fortalecido no homem interior e não no exterior. Vai haver um grande conflito quando você confiar nas suas habilidades naturais, mas não ter o coração fortalecido no Senhor. Foi o que Sansão fez. Ele brincou com as armadilhas do inimigo o tempo todo. Ele não vigiou em algum momento. Por incrível que pareça, por ironia do destino, o nome Dalila significa delicada. Para quem não sabe, Dalila no grego, no aramaico, significa delicada. Ele não poderia ser destruído por uma mão forte, mas foi destruído por uma mão delicada de uma mulher. E Sansão tombou. Mas em algum momento, quando o seu coração se volta para Deus, o Senhor lhe dá uma segunda chance. Sansão começa a se arrepender de tudo que fez. E ele diz: Deus, eu tenho a sensação que Sansão fez esse tipo de oração. Eu posso morrer aqui hoje, mas me dá mais uma chance. Eu prometo que vou cumprir o seu propósito. Sansão viveu mais em toda a sua vida, naquele momento, para cumprir o propósito, do que tudo que tinha vivido anteriormente, antes de ficar cego. Humilhado, na escuridão, Deus lhe dá uma segunda chance. Ele cumpre seu propósito e ele mata os filisteus. Ele morre, mas Deus lhe proporcionou uma segunda chance. Quantos lembram de João Marcos, o apóstolo Marcos? Esse eu quero que você abra. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 36. Gilmar, daqui a pouco você canta para nós, tá? Aleluias. Ou a Patrícia, pode ser. Tá, depois eu te chamo no final. A gente monta um time aí no final. Aleluia. Atos capítulo 15, verso 36 diz assim: Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Por que Paulo queria voltar para ver os irmãos? Porque eles tinham sido apedrejados, expulsos das cidades. Paulo e Barnabé tinham sofrido perseguições. Continua o versículo. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Esse o apóstolo Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Percebe que Marcos se afastou de Paulo e Barnabé no momento mais difícil da vida deles? Cá entre nós, Marcos falhou ministerialmente.
Se fosse no tempo de hoje, era como se você estivesse caminhando em direção a um propósito e o pastor estivesse do seu lado e disse, ó, a coisa tá feia com você, eu não vou não. E te abandonasse no meio do caminho. Agora Barnabé, que era tio de Marcos, tinha um grau de parentesco, queria levá-lo, mas Paulo diz, mas como? Esse cara nos abandonou na última hora. Na hora que a gente mais precisava. Irmãos, tem momento que tudo que você precisa é de um amigo para que caminhe com você e dê as mãos, para que te dê força e você vá em direção daquilo. Mas nesses momentos, às vezes, a gente não encontra pessoas que abraçam você e dizem, se você andar 1 milha, eu andarei 2. Se você andar 3 milhas, eu andarei 4. Eu irei com você, não importa o que a gente tem que passar, mas nós estamos juntos até o fim. Hoje tem uma falinha muito, virou chavão, né, no meio do povo. Ó, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Mas na hora de dar uma oferta, ninguém tá junto. Na hora dos momentos difíceis, ninguém tá junto. Só na hora do churrasco, só na hora da festa. Tô brincando. Enfim, Marcos deixa Paulo nesse exato momento. E ele não acha justo levá-lo. Marcos falhou ministerialmente. Continua o texto, versículo 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Isso trouxe uma certa divisão entre Paulo e Barnabé, por conta do afeto. Barnabé queria levar Marcos naquele momento, mas Paulo não achou justo. Agora presta atenção. Se fosse no tempo de hoje, talvez Marcos nunca mais se tornaria um pregador. Porque o ser humano é implacável. No livro de Timóteo, nós temos lido as profecias que Paulo escreveu nos últimos dias. Diz o Espírito do Senhor, que os homens serão mais amigos de prazeres do que de Deus, desafeiçoados, invejosos, gananciosos. Resumindo, ninguém se portaria com ninguém, estava todo mundo olhando para si. Mas ele não está escrevendo a carta para o mundo, ele está escrevendo a carta para a igreja, para nós. É para nós termos cuidado, para não vivermos aquelas características que ele colocou lá. Tudo aquilo que Paulo escreve em Timóteo é fruto de um povo que vem de família desintegrada, sem fundamento. Mas agora nós estamos vendo que através de um arrependimento, Deus pode operar milagres e recompor as pessoas no lugar onde elas deveriam estar. O que eu acredito que foi o que aconteceu com o apóstolo Marcos. Eu tenho certeza que Marcos se arrependeu. 2 Timóteo, capítulo 4. Abre lá comigo, verso 9. 2 Timóteo 4, 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos. E traze-o, pois me é útil para o ministério. Eu acredito profundamente que Marcos deve ter se arrependido de ter abandonado Paulo e Barnabé naquele instante. O arrependimento trouxe um milagre poderoso na vida de Marcos, o que fez com que ele pudesse ser recomposto no seu ministério e ocupado o seu lugar no apostolado. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque Deus sempre te dá uma segunda chance. Escute. Nada do que você possa sentir, do que te fez falhar ou fracassar nessa vida, pode ser maior do que a graça do Senhor Deus. Nada. Absolutamente nada. Quando se entende o amor que vem da cruz em direção ao seu coração, você pode compreender o quanto Ele te amou, não porque você era bom, mas porque você precisava dele. Porque Ele te amou. Ele fez isso espontaneamente, incondicionalmente. Só porque Ele queria ter você perto dele. Eu começo aqui minha ministração. Vai comigo para 2 Reis, capítulo 4. Eu queria falar sobre um homem chamado Geazi. Ele deve ter ele fez coisas que talvez alguns de nós podemos ter feito a mesma coisa que ele em algum momento da vida.
Segundo Reis, capítulo 4. Não, antes de você ler o 4, vai para o capítulo 8 comigo. E depois você volta aí no 4. Eu só quero ler 2 versículos com você. Segundo Reis 8, verso 3. Dá uma olhadinha aí. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Geazi estava falando com o rei e o rei queria saber sobre todas as obras que Eliseu tinha feito. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. O que Geazi estava fazendo aqui, nesse lugar, nesse exato momento? Vamos tentar viajar na história, para a gente compreender o que aconteceu debaixo de todo esse mistério da palavra de Deus. Amém? Volta lá agora, capítulo 4. Capítulo 4, verso 26, diz assim a palavra de Deus. Corre ao seu encontro e diz-lhe, Eliseu dizendo para Geazi correr ao encontro da mulher, vai, tudo bem contigo, com o teu marido e com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Irmão, Geazi encontra com essa mulher a primeira vez. O filho dela tinha acabado de morrer. E ele faz uma pergunta, vai tudo bem com seu marido, com seu filho? Parece que ela não deu a mínima e diz assim, ó, tudo bem. Ok? Versículo 29. Disse o profeta a Geazi, cinge os lombos, toma o teu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhes responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse, o menino não despertou. Meu Deus, o cajado de Eliseu não funcionou na mão de Geazi agora. Que coisa. Versículo 36. Então chamou Geazi e disse, chama a Sunamita. Ele a chamou. E ela, apresentando-se ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Sabe quando você chama alguém, ei, vem cá. Aí a pessoa vai, passa por você e se apresenta ao profeta, fala, não fui eu que te chamei. Então parece que todas as vezes que Geazi se encontrou com aquela mulher, não deu a mínima para ele. Parece que tudo que ela queria era falar com Eliseu. Eliseu era o homem de Deus, Geazi era o homem, o moço do homem de Deus. Mas em alguns momentos Eliseu pediu para que Geazi executasse aquilo que ele queria fazer. Enfim, nos 3 encontros que Geazi teve com essa mulher, primeiro, ele foi desprezado. Segundo, o cajado não funcionou na sua mão. Terceiro, foi desprezado de novo. Pensa numa situação em que você vai operar algo em Deus e de repente parece que nada começa a dar certo. A sensação é frustrante. Eliseu vai lá, traz vida a um menino, ressuscita o filho da mulher e diz o seguinte para ela, olha, daqui a pouco virá uma grande fome sobre Samaria. Quando você e o menino estiver bem, saiam da cidade e depois de 7 anos, vocês voltem para cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você soubesse que Ribeirão Preto passaria, o que não vai acontecer porque a igreja do Senhor está aqui, amém?
Mas se você soubesse que Ribeirão Preto passaria por uma fome muito grande, e durante 7 anos não haveria nada para comer, e você tivesse que sair desse lugar, depois de 7 anos você voltaria para cá outra vez? Mas essa foi a palavra de Eliseu para aquela mulher. Ela só tinha uma instrução: depois de 7 anos você volta. E assim continua a história. Essa mulher apareceu na vida de Geazi e nós não sabemos por quê. Mas por que tudo isso aconteceu? Em alguns momentos da vida parece que Deus coloca pessoas do nosso lado e nós não entendemos por quê. Há pouco tempo atrás eu preguei uma mensagem em Pirassununga que faz com que a gente possa discernir e compreender quem são os parceiros do Evangelho e quem são amigos de você. Parceiros passam por um momento para simplesmente suprir algo que você não tem, mas eles não estão ligados diretamente naquilo que você está. Agora, amigos vão com você aonde você vai. Estão relacionados às características, afeto, parece que fazem as mesmas coisas que nós. Isso tem a ver com amizade. Enfim, essa mulher apareceu na vida de Geazi. E sem ele entender, alguma coisa Deus estava fazendo. E às vezes, sem compreender, nós vamos saber disso lá na frente. Enfim, deixa eu te falar um pouco sobre Geazi. Quem era esse cara? Sabe, quando você vai ler as escrituras, é muito interessante você pegar os personagens e estudar a vida do cara. Saber o contexto, onde viveu, quem foi, em que família, de onde veio. Isso pode trazer um pouco mais de compreensão sobre o seu coração. Mas enfim, quem era Geazi? A única coisa que a gente sabe é que ele era um moço de Eliseu e que ele foi condenado com uma sentença de lepra. Vocês lembram disso? Irmão, pode pôr aqui para mim, em 2 Reis 5, 27, só para a gente ler rapidinho. 2 Reis 5, 27. Se eu virar a página aqui também vai estar mais perto. Diz assim, 2 Reis 5, 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Agora, não só Geazi estava leproso, mas a sua descendência. A sentença do profeta, por causa da desobediência de Geazi, veio sobre ele e a descendência dele. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando somos líderes de família, cabeça da família. Toda decisão pode afetar uma descendência. Agora, não só Geazi, mas os seus descendentes estão leprosos. E eu quero que você vire um pouco a página da sua Bíblia no capítulo 7. Versículo 3. Diz assim: 4 leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir o arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam.
Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Um judeu rabino conhecido como Yohanan escreveu um assunto sobre Geazi, e nesse artigo ele diz que Geazi tinha 3 filhos. Yohanan fala que os 4 leprosos que estavam fora da cidade de Samaria era Geazi e os seus 3 filhos. Estudando um pouco sobre o assunto, eu fiquei admirado em saber como que esse cara foi condenado por uma sentença que talvez pudesse nunca mais lhe trazer a vida de volta. Meditando na palavra de Deus, eu falei: meu Deus, um homem que andava com Deus por um erro que teve, agora vem uma sentença sobre ele, o que faz agora com que ele nunca mais viverá. Mas nós temos 4 leprosos, o que nos dá a entender, escute, as escrituras não diz isso, estou dizendo isso por meio de revelação, ok? Eu estou falando isso, não é as escrituras que diz que Geazi está lá, mas nós vamos entender e saber, compreender no espírito que era Geazi e seus 3 filhos que estavam lá, e você vai entender isso comigo. Geazi e seus filhos estão à beira da cidade de Samaria, e eles estão olhando, estão cheios de lepras, o acampamento dos sírios está logo à frente, há grande fome em Samaria, e eles não têm nada o que comer. Existe uma sentença de morte sobre eles, fome, existe tudo de mal que você possa imaginar. Então eles caem em si e dizem o seguinte: olha, se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Se formos até lá, os sírios nos matarem, simplesmente matarão, porque nós já estamos mortos mesmo. Mas eles decidem regaçar a manga e ir para cima do arraial dos sírios, para ver se podia encontrar alguma coisa que eles pudessem comer para sobreviver pelo menos por mais um pouco, porque afinal de contas estavam sob uma sentença de morte. Mas é muito interessante que você pode ser muito mais perigoso quando está desconectado de coisas do que quando você está ligado a elas. Tem coisas que nós precisamos considerar dentro desse texto. Escute, você não pode ser alguém perigoso no reino de Deus quando está ligado a coisas terrenas. Se você for um homem ou uma mulher desprendido de coisas, você será muito mais perigoso do que quando está ligado a elas. E era o que aconteceu com esses caras. Eles consideraram dentro deles e disseram: se ficarmos aqui morreremos, não temos nada a perder. Vamos regaçar a manga e vamos para cima. Quando eles vão, eu quero que vocês considerem 3 coisas que nós observamos no texto. Primeiro, eles não têm nada a perder. Ok? Alguém que entregou a vida para Jesus tem alguma coisa a perder? Por quê? Porque a vida não é mais sua. Agora é dele, aleluia. Paulo disse assim: a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, não é mais minha. Agora eu vivo a vida dele. Então eu não tenho mais nada a perder, porque eu perdi tudo pelo conhecimento da sublimidade de Cristo Jesus. Mas se quero ter o coração conectado a coisas, então não posso ser alguém perigoso nesse reino. A segunda coisa que nós consideramos no texto: os sírios ouviram um exército vindo sobre eles, mas tinha só 8 pés caminhando em direção a eles. Só 8 pés eles ouviram um ruído de um exército. Terceiro, Deus estava envolvido. Você precisa começar a entender que tudo que você vai fazer em nome de Cristo, Deus está envolvido. E parar de achar que não posso mais, que não consigo mais, que fiz tudo errado. Eu não tenho mais condições. Quem falou? Você conhece o Pai que tem? 1 João capítulo 4, 17 diz: assim como Ele é nesse mundo, aliás, assim como Deus é no dia do juízo, assim somos nós neste mundo.
Do mesmo jeito que o Pai é, somos nós agora. Evangelho de João, capítulo 5, 26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concebeu ao Filho ter vida em si mesmo. Você é o que de Deus? O quê? Então a mesma vida que está no Pai está em você. Aleluia! Enfim, eram 8 pés que estavam indo na direção dos ciros. Mas quando eles chegam perto, alguma coisa acontece. Os ciros saem correndo, eles chegam no acampamento, começam a se alimentar, começam a sentir a fartura. E parece que dá um desencargo de consciência, um despertar em alguém. Quem? Geazi. Sabe, se você conseguir entender que quando você vai em direção a alguma coisa, Deus amplia o volume. Você é muito mais forte que o seu inimigo, porque Deus vai com você. Quando Geazi chegou naquele lugar, ele olhou e disse assim: ei, é como se ele já tivesse visto a cena. Eu já peguei vestes festivais, peguei tudo para mim, e quando fiquei com aquilo não foi bom. Mas teve um despertar, um desencargo de consciência e disse: ei, isso não é bom. Nós precisamos anunciar às outras pessoas. Você já viu quando o professor aplica a prova e o teste na sala de aula, como é que ele fica? Calado. Porque ele só quer ver o que você vai fazer. Quando Deus deu a oportunidade para Geazi ter um recomeço, Ele colocou Geazi numa mesma situação. E agora Deus só fica observando qual posição ele tomaria. Mas ele tem um despertar de consciência. Dizer isso não é bom. Porque eu já vivi isso. Só um no meio daqueles 4. Começa a refletir e diz: eu já vivi esse tipo de coisa. E eu sei que isso não é bom. Mas Deus estava dando uma segunda chance para que Geazi pudesse se recompor e ter uma segunda chance. Se você considerar o local comigo, olha aí no versículo 8. Só para você recordar comigo o versículo. Capítulo 7, versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora vamos e anunciemos a casa do rei. Parece que alguém sabia que aquilo poderia não ficar bem. Olha o local: Samaria, fora da cidade, e um ataque repentino de consciência. Mas agora ele tem uma segunda chance. Escute, os 7 mergulhos de Naamã no rio para ser purificado não foi suficiente para que Geazi fosse curado no seu caráter. Ele precisou de 7 anos leproso para entender que ele não podia viver daquele jeito. Mas foram 7 anos sobre uma sentença que fez com que Geazi começasse a refletir que ele não deveria ter feito aquilo. Mas agora Deus lhe dá uma segunda chance. Às vezes a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Sabia disso? O sucesso é muito mais perigoso do que o fracasso. Porque o sucesso embriaga. As pessoas se embriagam nele, você perde o campo de visão. Simplesmente fica embriagado com o que está acontecendo. O fracasso te leva a tomar posição para tentar enxergar o que você não enxergava antes. Talvez a sua pedra para o seu primeiro concerto de sucesso pode ser a pedra do fracasso. Passar por fracassos às vezes faz com que você cresça. Eu não estou dizendo que você precisa passar por isso, não é isso. Mas se passar, tome ela como a pedra do fundamento que vai fazer com que você construa corretamente. Agora, o que você não pode é ficar vivendo de coisas que aconteceram lá atrás, que estão te julgando hoje.
E você não consegue. O pastor Carlos pregou aqui na quinta-feira, né? Ele disse que um passado resolvido tem um futuro prometido. Não foi isso que ele disse? Você não pode, o que vai determinar o seu próximo passo não pode ser o fracasso, mas sim acreditar que você não vai mais agir daquela forma. É ter a pedra do fracasso como fundamento do alicerce que vai fazer com que você construa correto. E Deus às vezes nos coloca na mesma situação, na mesma posição, só para observar e ver o que você vai fazer. Olha para Sansão. Sansão falhou. E todo mundo deve ter olhado e ter dito, olha, Sansão nunca mais vai cumprir o que ele nasceu para fazer. Agora está cego, como um animal, puxando aquela roda de moinho. Eu imagino que as pessoas olhavam para Sansão e começavam a dizer, olha, esse cara nasceu com um propósito, onde ele está agora? Quantas pessoas você viu, às vezes, dentro da igreja, que adorou a Deus, fez coisas maravilhosas. E hoje você vê elas dentro de um bar. Pessoas que tinham um casamento maravilhoso, da noite para o dia virou a lua, pum. Já não estão mais nem dentro de casa. Era o trabalho que você tinha, que era o símbolo da sua vida. Quando você chegou na outra manhã, tinha notícia lá, ó, nós vamos ter um corte de custo, cara, você vai ter que ir embora. E aí todo mundo diz, olha, agora não tem mais jeito, mas quem disse? Porque quando Deus está envolvido, Ele aumenta o volume, o ruído fica maior. Fica maior. E Ele coloca você de novo na mesma situação. Só para observar e ver o que você vai fazer. Geazi, nesse exato momento, ele cai em si. E diz, isso não é bom para nós. Vamos e anunciemos as boas novas. Eles decidem voltar. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Um homem fracassado pode ser muito mais perigoso do que você imagina. Porque ele vai voltar com mais força. Eu não estou dizendo que ninguém precisa passar por isso. Esse não é o propósito de Deus, que nós fracassemos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se isso acontecer em algum momento na vida por uma eventualidade, você precisa saber que Deus tem a capacidade de recompor você. Aleluias! Eles decidem voltar para a cidade e anunciar as boas novas. Agora só considere uma coisa comigo. Samaria, fora da cidade, fome, leprosos. Isso te lembra alguma coisa? Lucas capítulo 17. Abre lá comigo. Lucas capítulo 17, no verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de... Interessante. E da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram curados. Quando Geazi tem um despertar de consciência, ei, vamos e anunciemos. Indo eles, porque agora ele fez a coisa certa. Ah! Tô com vontade de gritar, cara. Uau! Meu Deus!
Indo eles, foram curados. Quando Geazi tem um despertar de consciência, vamos anunciemos as boas novas ao rei. Vamos dizer a eles, por quê? Porque não é correto o que nós estamos fazendo. Se só nós desfrutarmos disso, isso não é correto. Geazi está diante de um novo teste, uma nova oportunidade para que ele possa recomeçar e se recompor outra vez. Quando eles decidem ir e anunciar, indo eles foram curados, mas tinha um problema que eles tinham que enfrentar agora. Eles poderiam ser rejeitados, por quê? Porque eram leprosos. Quando que um leproso poderia chegar perto de alguém no Antigo Testamento? Por que ficavam à beira da cidade? Porque segundo a lei de Moisés eles eram retirados, porque senão eles contaminariam as pessoas com a lepra. Mas indo eles, foram curados e decidiram anunciar o que receberam. Diante de uma nova oportunidade, você tem a chance e a oportunidade de fazer a coisa certa. Por quê? Porque Deus sempre vai te dar uma nova chance. Geazi não era um homem mau, ele só fez a coisa errada. Agora você não pode condenar as pessoas pelo que elas estão fazendo, porque não sabe a estrutura que elas têm. Entender o lugar onde elas estão e o que elas estão vivendo nesse momento pode fazer toda a diferença. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? Olha para Lucas 6, capítulo 27. Porém eu vos digo, ame os seus inimigos, orem por ele, abençoe aqueles que vos caluniam. Se alguém pedir a sua capa, dá também a túnica. Se alguém bater na sua face, ofereça outra. Para que se tornem filhos do Altíssimo, façam tudo isso. Aí todo mundo sabe o versículo decora e salteado. Só que tem um texto no meio do capítulo que completa e define como você pode viver assim. Lá no meio do capítulo, no versículo 40, se não me engano, diz assim: pode porventura a árvore má dar bons frutos ou a árvore boa dar bons frutos? Claro que não. Porque ambas são de naturezas diferentes. Você não pode amar o seu inimigo vivendo baseado na natureza de Adão. É impossível. Você não pode orar pelos que te caluniam, você não pode dar a sua capa, você não pode fazer nada baseado na natureza de Adão. Ainda que exista um tipo de amor baseado no natural, e eu dou um exemplo dele. Sabe aquele amor que todo mundo fala que é forte? O amor de mãe? O amor de mãe é forte, irmãos? Amém? Dizem que a mãe faz qualquer coisa pelo filho, né? Mas esse mesmo amor de mãe ainda é permeado pela corrupção de Adão. Quer conhecer a mamãe? Mexe no filhinho da mamãe. Não é verdade? Agora, o amor baseado na nova natureza é diferente. Você enxerga as pessoas na árvore da nova natureza. Nós nunca vamos conseguir enxergar as pessoas com outros olhos se não olharmos para dentro. Ter uma visão mais clara de onde elas estão, o que elas estão sofrendo, o que está fazendo com que elas tomem tais decisões. Isso não significa que elas não prestam mais. Deus sempre dá uma segunda chance. Indo eles, foram curados. Deixa eu contar o melhor para você da história. Meu Deus, como a palavra de Deus é cheia de coisa, cara. Eu achei que esses caras tinham morrido. Os leprosos falaram, o quê? Não. Mas Deus deu uma nova chance. Eles foram anunciar ao rei. Agora eles tinham que vencer a rejeição. Quando a gente falha, erra, alguma coisa acontece fora do padrão, nós temos o receio de nos aproximar das pessoas, porque afinal de contas, o que elas vão dizer de nós? Não é assim que a gente se sente? Deixa eu te dizer uma coisa. Lembra da mulher de Samaria? Eles podem até querer checar a sua história. Mas quando descobrem que você encontrou a Cristo, nada mais importa. Quando descobrem que vão encontrar a Jesus naquilo que você está fazendo, nada mais importa. Aleluia! Eles podem querer saber de tudo. Mas quando você tem Deus envolvido, e eles encontram o Deus que você está servindo,
Nada mais importa. Aleluia! Como acreditar num leproso? Afinal de contas, se você ler o texto de Reis, no capítulo 7, o rei da Síria, quando uma mulher quer matar o filho para comer, e ela faz isso, mas o outro não dá, ele diz assim: eu vou arrancar a cabeça de Eliseu ainda hoje, se ficar no seu corpo. Como que um rei acreditaria num leproso? Explica para mim. Leproso, ameaçado pelo rei, mas ainda ele decide ir lá. Para a gente poder entender o que essa história está dizendo para nós. Vira a página da sua Bíblia no capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8. Aleluias. Versículo 1 diz assim: falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa, e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a... Como que um leproso poderia estar diante de um rei? Jamais. Um leproso nunca poderia estar na frente de um rei. Geazi foi curado. Geazi foi curado. Ele e seus filhos tiveram uma segunda oportunidade e eles fizeram a coisa certa. Aleluia! Versículo 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ainda ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Aleluia! Geazi está contando para o rei as boas novas de tudo que ele tinha encontrado no arraial do Ciro. E ele diz para o rei que ele era o moço de Eliseu. O rei quer saber a história sobre Eliseu. Quando Geazi está contando, a mulher chega. Aquela que desprezou ele a vida toda. Vocês lembram lá no início do capítulo 4? Aquela que não dava mínima para ele. Geazi está contando a história. Quando ela vem entrando, diz: rei, a história que eu estou te contando é sobre aquela mulher. E Geazi diz para o rei: é ela que o filho foi ressuscitado. Pergunte a ela e ela te contará. Quando a mulher começa a contar, o rei pode suprir tudo sobre a vida daquela mulher. Sabe o que eu entendo? Os que te desprezaram ontem vão precisar de você amanhã. Os que disseram que você não poderia fazer mais nada, é você que fará com que as promessas se cumpram na vida deles. Os que disseram que você não daria em nada porque falhou em algum momento da vida, é através de você que eles vão receber o que precisam do céu.
Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Nem quero. O meu pai sabe. E ele é capaz de fazer qualquer coisa para recompor você no seu lugar. O fato é que essa mulher desprezou Geazi a vida toda. Mas precisou passar 7 anos de fome, do inferno, da lepra que ele viveu, de tudo que ele viveu. E ele se recompõe e agora ele está no lugar onde deveria, do lado do rei. Sabe por que Geazi está ali? O rei tinha perdido o seu braço direito. O capitão da guarda que duvidou da promessa do profeta. Quando ele viu a abundância, ele caiu morto na entrada da cidade. Agora Geazi se tornaria o braço direito do rei. Por uma honra, por ter tido a oportunidade de fazer a coisa certa. Escute, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas não falham porque querem. Ninguém acorda de manhã, põe o pé fora da cama e diz assim: eu vou matar alguém, eu vou roubar isso, eu vou fazer aquilo. Não. O diabo, o inimigo das nossas almas, tem tentado contra a vida das pessoas. E nem sempre foi culpa delas. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, não é isso. Mas eu estou querendo dizer que as pessoas merecem um voto de misericórdia. Quem nunca errou? Quando você enxergar as pessoas com um olhar diferente, a compaixão do Senhor tomará conta do seu coração. A graça de Deus pode inundar sua vida e atrair as pessoas para perto de você. Elas vão se abrir com você. Você vai poder servi-las de uma forma muito mais graciosa do que alguém que aponta o dedo. Sabe o que o versículo das pérolas aos porcos significa? Todo mundo acha pregar o evangelho para alguém que não quer ouvir, falar do evangelho para alguém que não quer ouvir. Não, não é isso que significa lançar pérolas aos porcos. Lê um pouquinho o texto anterior, diz: não julgueis, não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados. Com a mesma medida que você medir as pessoas, vos medirão também, seu hipócrita. Por que você quer tirar o cisco do olho de alguém quando tem uma trave no seu? Vai primeiro, tira a trave do seu, para depois falar de alguém. Não deis as vossas pérolas e lancei elas aos porcos, porque essa, quando voltar, vos dilacerem. Vos dilacerem, sei lá como é que diz agora. Parece que Jesus mudou o assunto, mas não, ele continua falando sobre juízo. Quando você julga as pessoas por coisas que você mesmo faz ocultamente, sabe o que você está fazendo? Entregando a pérola do mandamento nas mãos de Satanás, que diz: não julgueis e não sereis julgado. É isso que é lançar pérolas aos porcos. Quando você aponta o dedo para alguém num fracasso, sobre uma falha, sobre qualquer coisa que ela está vivendo, é como se você estivesse lançando a pérola ao porco, o anjo decaído que diz: não julgueis e não sereis julgados. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele usará isso contra você e vai expor cada um de nós publicamente. Por isso que nós temos que exercer esse tipo de misericórdia. Irmãos, nós estamos num tempo glorioso. Aleluia. Deus tem dado tantas coisas para a igreja. Oportunidade de fazer diferente, de crescer, amadurecer, acrescentar na vida das pessoas, acreditar que elas podem. Jesus, se tivesse olhado para os discípulos, dizia: meu Deus, o que eu faço com esses caras? Mas não. Ele acreditou em cada um deles. Deu a oportunidade de se tornarem um homem que se tornaram os apóstolos do Senhor. Porque Jesus nunca olhou para a falha deles. Jesus olhou para a capacidade do que poderia fazer neles lá na frente. Às vezes você vai ter que engolir seco. Não tem problema. Contanto que Cristo seja exaltado, que assim seja. Se numa relação estiver acontecendo alguma coisa errada, e o atrito vier, se tiver que se passar do errado, se passe. Contanto que Cristo seja exaltado, alguém, como a gente conversava ontem, alguém precisa ceder. Alguém precisa ceder em algum momento. Porque senão cada vez mais as pessoas vão se sentindo ultrajada.
Não, e elas precisam ser amadas. As pessoas vão começar a se abrir quando elas sentirem em nós. Aliás, o mandamento de Jesus é: o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E esse amor começar a fluir através de nós, em direção às pessoas. Poder acreditar que elas podem fazer diferente. Que todo mundo tem uma segunda chance. Eu caminho para encerrar. Uma das histórias que me fez despertar essa mensagem, o dia que eu lia sobre 2 Reis e parei em Geazi, eu estava lendo a carta de Reis. Aí quando vejo que Geazi é leproso no capítulo 5, no capítulo 8 ele está na frente do rei, falei: ô louco, alguma coisa aconteceu. Eu estou lendo a palavra de Deus e fui despertado assim, falei: como assim? Ele está leproso no capítulo 5, no 8 está na frente do rei? Alguma coisa aconteceu. E aí fiquei por muitos dias indo e voltando sobre os textos até entender o que acabei de ministrar a vocês. Mas uma das histórias que me fez entender um pouco isso foi ler sobre a vida de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman foi uma grande evangelista do Senhor. Ela pregou em muitas nações, ela era uma mulher de cura. Kathryn Kuhlman entrou num casamento errado. E naquela época, as mulheres que não tinham muita oportunidade, ela estava começando a sobressair. Era difícil até das mulheres pegar no microfone em 1960, 60 e pouco. Mas Kathryn Kuhlman estava no auge do ministério. Ela se relaciona com um cara e ela vai casar. Ela casa com ele. Ele também era um pregador. O que acontece é que Kathryn Kuhlman começa a viver o tipo de relação que não era o que Deus queria. Ela senta e fica observando seu marido pregar durante 8 anos. Kathryn Kuhlman ficou entre a cruz e o punhal, digamos assim, entre sofrer a vida toda ou viver num ministério. Diz o histórico da sua vida, os livros. Kathryn Kuhlman tomou a decisão que, baseado no cristianismo, não seria o correto para nós. Enfim, por isso que ninguém pode julgar a ninguém. Ela se separou dele. Depois de 2 anos, Kathryn Kuhlman volta ministrando num nível de milagre. Mas num nível de milagre tão forte, que suas reuniões duravam de 7 a 12 horas. De tantos milagres que Deus fazia através de Kathryn Kuhlman. Eu não sei como, mas Deus teve a capacidade de recompor o ministério de Kathryn Kuhlman, para que ela voltasse no lugar de onde ela não deveria ter saído. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que eu queria dizer a você essa noite é: Deus acredita em você. Essa igreja acredita em você. Faça diferença na sua geração. Você pode ter falhado em muitos lugares. Você pode ter errado e talvez o diabo possa usar isso contra você, dizendo que você nunca poderá fazer mais nada, mas isso não é verdade. Porque Deus, quando está envolvido, Ele tem a capacidade de recompor as coisas e trazer você para o lugar de volta, de onde você nunca talvez deveria ter saído. Aleluias. Eu queria que você ficasse de pé 1 minuto comigo.